Olá, seja bem-vindo ao programa Delas, um programa que surgiu com o intuito de promover pautas do universo feminino e um reconhecimento aqui da Câmara Municipal de Aracaju a nós mulheres. Os temas são os mais variados, como relacionamento, saúde, filhos, sexualidade, política, de modo que nenhum assunto seja abordado como um tabu. O Delas dessa semana traz a professora, antropóloga, pós-doutoranda em História, Yércia Assis, para falar sobre a importância de debater o Dia da Consciência Negra, que acontece no dia 20 de novembro. Seja bem-vinda ao Delas, Yércia. Hoje vamos bater um papo super importante para a construção da nossa identidade e nossa cultura, além de ser um momento de expressar o nosso orgulho. O dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, que foi instituído pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, e a data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares. E essa é como é que surgiu a celebração do dia 20 de novembro. Obrigada, Marta, pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente ocupar esses espaços, fazer essas discussões, levar para a sociedade aracajuana, sergipana, entendendo a importância, histórica que datas como essa, como o 20 de novembro, que é um legado do movimento social negro, das suas fases ali de 70 e 80, curiosamente, a data ela vai pensar Zumbi dos Palmares, que foi uma liderança histórica que esteve aqui, no estado vizinho ao nosso, em Alagoas, mas essa data foi pensada e reverberada nacionalmente a partir do sul, do Rio Grande do Sul. É um movimento, enfim, de pessoas negras, hoje o que a gente categoriza como movimento social negro, que vai trazer esse impulso, que vai trazer essa provocação social para a sociedade brasileira, da importância, inclusive, da gente entender que determinados marcos históricos, eles não conseguiam contemplar a discussão racial no Brasil. E aí, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, já nesse momento, onde esse grupo vai pensar a questão ligada às discussões raciais em interface, ou seja, em diálogo com o 20 de novembro, já havia uma crítica ao 13 de maio. E por que uma crítica ao 13 de maio? O 13 de maio ele era muito associado e ainda a uma perspectiva da caneta ou do lugar da princesa Isabel, E a princesa Isabel, ela teve esse lugar de protagonismo, muito embora havia estratégias, haviam sujeitos históricos negros abolicionistas, haviam toda uma movimentação que configurou e que permitiu que a abolição acontecesse, que não se esgota na figura de Isabel. Então, há necessidade de criar um contraponto. O 20 de novembro ele também vem para isso, para falar bem assim, olha, a data da população negra ou a data dos negros e das negras não vai ficar estabelecida ou limitada ou apenas reconhecida nesse lugar do 13. Então, a importância do 20, e aí, desse 20, não só fazer uma remissão a essa figura, lendária, histórica, que tem até um lugar de idealização também do Zumbi, mas também do próprio Palmares, das pessoas entenderem que existiam outras organizações, sociais, fundadas, por africanas e africanos e seus descendentes, que queriam, contrapor com o lugar colonial. E a importância disso é por quê? Porque a gente sai desse lugar de achar que essas africanas e africanos que aqui chegaram, se tornaram escravas e escravos, tinham uma perspectiva hegemônica, homogênea, tinham uma perspectiva submissa e passiva. A resposta do Palmares, a resposta histórica de Zumbi, ela traz para a gente isso, olha, essas pessoas elas não aceitaram passivamente serem escravas, elas criaram estratégias, e essas estratégias se representam nesses quilombos, nesses espaços, O 20 de novembro é essa resposta feita por esses grupos, enfim, que se consolidaram e hoje a gente chama, genericamente de movimento social negro, porque existem várias correntes dentro do movimento social negro, e eles fizeram isso na perspectiva de provocar o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, diante das próprias situações, que essa população vive nesse país. Então, o 20 de novembro ele tem essa origem, Na verdade, é uma origem que vai se atualizando e se reatualizando, que tem um marco hoje de uma data específica e que a gente percebe que ao longo dos anos, o 20 de novembro ele tem se contagiado durante o mês, Em alguns lugares a gente já fala de novembro negro, o mês da consciência negra, o que é muito importante, Porque eu acho que a ideia é que a gente consiga fazer essa pauta, essa discussão
em vários momentos do ano, até porque a população negra no Brasil vive os 365 dias, né? E tem vivido, na verdade, desde o momento que eles saíram do continente, né, em situações subhumanas e chegaram aqui no Brasil e ajudaram, né, a formar não só esse país economicamente, mas socialmente, culturalmente, linguisticamente, né, várias palavras que a gente fala vêm ainda, é uma herança, né, linguística do continente africano. É interessante isso que você falou, que a gente estava discutindo aqui antes de começar o programa, que o dia 13, na verdade, ele vem carregado do protagonismo branco, né, em que a princesa Isabel, branca, faz um favor, faz uma bondade, e existia todo um contexto histórico já acontecendo ali, uma movimentação, e que os livros de história ainda não falam abertamente sobre o fato, mas se você der uma pesquisadinha com um pouco mais de boa vontade, você descobre que as coisas não aconteceram como de fato está escrito ali, e aí você pode acrescentar, mas que o dia 20 de novembro, e a gente até discutiu sobre como é que a gente colocaria, se era celebração ou não, mas não é um dia que a gente pode considerar como uma celebração, mas um dia de debate, um dia em que precisa se discutir mais abertamente, talvez não abertamente, mas assim, se falar de um modo mais firme sobre questões que duram o ano inteiro. Eu acho que o 20 de novembro e ele ter sido instituído como uma data nacional, sendo que, assim, em alguns lugares ele ganhou configurações próprias, né? Tem estados no Brasil, por exemplo, que essa data é feriado, né? Tem lugares no Brasil que essa data está conjugada com outras ações, né? Mas a importância da gente ter isso nacionalmente é que a gente joga para a sociedade brasileira e para o próprio Estado, porque um reconhecimento de uma data histórica e ela ser inserida, incluída numa agenda nacional, numa agenda oficial nacional, porque é uma data nacional reconhecida pelo Estado, instituída por lei, demonstra que há um reconhecimento que, se por um lado você tem uma herança que precisa ser celebrada, reconhecida, por outro a gente também precisa discutir que herança é essa, como é que ela se deu, quem são essas pessoas, né? Ou seja, como é que a gente pensa o que é a própria população negra no Brasil, o que é que ela tem ganhado, o que é que ela não tem ganhado, quais são, né, os lugares que ela ocupa, quem são essas pessoas, né? Ou seja, quem são esses homens, mulheres, crianças, idosos negros. Uma data como essa, quando ela é instituída assim nacionalmente e o Estado, né, dá essa resposta de reconhecimento, eu acho que de algum modo ele está provocando, né? Provocando a todos nós, pessoas negras e pessoas não negras, a entender essa discussão, a entender a importância dessa discussão e, mais do que isso, avançar, né? Quais são os avanços que a gente pode ter diante de uma data política, né? Que o 20 de novembro é uma data política, de reivindicação política para a população negra. E a partir do momento que se avança, né? Que a população negra avança com políticas públicas específicas, toda a sociedade brasileira ganha. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar muito bem marcada e demarcada. Há possibilidade da gente criar reparações históricas, políticas públicas específicas, observações específicas. Aí, quando eu estou falando observações específicas, eu estou pensando em assistências e estratégias educacionais próprias, e aí vai a gente pensando como a gente contar essa história direito, como é que isso aparece no livro didático direito. Ter assistências específicas a partir da saúde, né? Existem perspectivas de saúde que são próprias da população negra. Então, a gente observar isso, observar a própria dinâmica de uma cidade, né? A cidade se configura como? Quem mora em tal lugar? Em quais são os lugares onde você vê, você percebe que há mais desigualdade, né? Ou seja, o que é desigualdade? Falta de saneamento, falta de segurança, falta de iluminação pública. Então, quando a gente empurra isso numa data e faz esse debate e diz a importância, né? A gente acaba trazendo todas essas outras configurações que são importantes, evidentemente, para a população negra, mas toda a sociedade brasileira ganha, porque o avanço da população negra é o avanço da sociedade brasileira de modo geral, né? O Brasil é o país com a maior população negra fora do continente africano. De acordo com o IBGE, são 110 milhões de pessoas negras no país. Porém, pouco sabemos sobre a história negra e a contribuição, formação da sociedade brasileira. E como é que a gente pode trabalhar isso diariamente na sociedade, Essia? Eu acho que existem algumas formas, né? Pensando e aí tentando sempre fazer esse exercício aqui de convocar o Estado, de convocar a sociedade brasileira, e aí, ou seja, pessoas negras e não negras,
e observar como é que há um reconhecimento ou não, porque uma lei, ela é aprovada pelo parlamento, né, enfim, pelo executivo, mas essas pessoas que compõem o parlamento e o executivo foram pessoas que nós, de alguma forma, né, elegemos. Então, vamos dizer assim, há uma pactuação entre aquilo que é o parlamento e o executivo e o que as pessoas, o que a sociedade deseja. Então, a partir do momento que o Estado, né, reconhece, cria leis, é de algum modo uma resposta que a própria sociedade está reconhecendo, né? Dizendo assim, olha, enfim, isso tem uma relevância, isso tem um lugar de importância. Diante disso, atualmente no Brasil eu considero que são as políticas públicas, sejam aquelas, né, baseadas em estatutos, em sistemas, e a outra configuração é a própria organização do movimento social negro, que tem sempre ido à rua, sempre reivindicado, sempre lutado. E aí, voltando nessa perspectiva da política institucional, eu acho que atualmente a gente tem leis que garantem, e uma das principais, uma das que mais provocaram a sociedade, que tem provocado, que ano que vem completa, faz 20 anos, né, da sua existência, que é a 10.639. A 10.639 é a lei que criou a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no sistema escolar de ensino básico, tanto da rede pública como da rede privada. Ela foi uma lei instituída em 2003 e ela ali, né, ela preconiza como é que a gente pode abordar esses assuntos, esses conteúdos em sala de aula. Eu acredito, sobretudo porque sou uma professora, né, comprometida, que a educação ela é essa via, esse acesso de transformação social, né? Às vezes a gente acha que não consegue modificar, por exemplo, uma sociedade que já está muito impregnada, muito acumulada, né, de racismo, de discriminação, mas às vezes quando você leva um conteúdo desse para a sala de aula e trabalha com seu estudante, sua estudante, pequenininho às vezes, né, enfim, do 4º, 3º ano, ele vai para casa e ele educa os pais. Né? Verdade. Ele que vai contar para os pais, olha, não é assim não, né? Teve a Princesa Isabel, mas também teve Luiz Gama, né? Teve o pós-abolição, mas o pós-abolição não garantiu muita coisa. Então eu acho que a via da educação, ela é muito propícia. E aí não só a educação formal, não só a educação da escola, mas a nossa educação do cotidiano, do dia a dia, né? Se você está diante de uma situação que nota-se racismo, discriminação, não fique alheio a ela, né? Não fique alheio a ela. Eu acho que essa é uma outra forma da gente também se educar e educar o outro, né? A fazer determinados exercícios quando a gente chega nos lugares, né? Tem lugares que tem um exercício que eu faço muito, enfim, com os estudantes, com as estudantes, em lugares que eu faço, que é o teste do pescoço. O que é o teste do pescoço? Você chega num lugar, olha assim, quantas pessoas negras, quantas pessoas brancas, né? Na sua cabeça mesmo, e faça uma reflexão a partir daí, né? Problematize, assim, nossa, realmente, aqui, né? Em lugares comuns, no shopping, numa loja, nas escolas, num banco. Enfim, é um exercício que cada um de nós, né, tem a possibilidade de fazer. Não é tão difícil e que faz a gente refletir, né? E aí, pensando de novo nessas questões mais formais, eu acho que essas garantias educacionais, elas são extremamente importantes, né? Então, a Lei 10.639 foi uma revolução no sistema educacional brasileiro, na forma de ensinar e de aprender, né? Sobretudo nesses conteúdos. E o outro são as várias políticas públicas fomentadas com perspectivas específicas para a população negra. Ações afirmativas, política de cotas, o Sistema Nacional da Saúde da População Negra, educação quilombola, enfim, você tem aí uma gama, um conjunto, né, que tenta operar para que a gente diminua ou crie outros tensionamentos diante das desigualdades que a gente vê para as pessoas negras, né, e como elas levam, né, as suas vidas, porque na verdade essas políticas públicas, elas querem garantir um bem viver, uma vida melhor, né, porque no fim das contas todo mundo quer ter uma vida melhor, né, então por que a gente vai garantir para umas pessoas e não vai garantir para outras? Você acredita, Yessia, que a literatura é pautada no racismo quando ela trabalha com como o branco é bom? Como é que a gente busca essas referências de se reconhecer como um indivíduo assim, importante? Acho que não só na literatura, né, nas artes, na sociedade de um modo geral. Então, isso parte de dois lugares que a gente já acabou até tocando aqui, né? Né, que a sociedade brasileira, e aí a gente pode pensar não só a sociedade brasileira, mas a sociedade da diáspora, né? E aí, ou seja, em todos os lugares que receberam pessoas, né,
negras no mundo se associou a esses lugares de uma teoria racialista, racializada, aonde existia uma desigualdade na perspectiva da raça, ou seja, pessoas brancas, sociedades brancas, que era a sociedade da Europa, enfim, eram boas, eram evoluídas, eram civilizadas. Pessoas não brancas, geralmente oriundas do continente africano, mas isso também vale para a comunidade indígena também, eram consideradas incivilizadas, bárbaras, selvagens, enfim, degeneradas. A primeira representação que a gente vai ter de um lugar que nos alcançou até o tempo presente, dessa dicotomia, desse antagonismo que branco é bom, a cultura branca é boa e a cultura negra é ruim, vem lá de trás, é do tempo colonial e ela vai se atualizando de diversas formas. No Brasil, ela se atualizou com a política do embranquecimento, a partir do momento que se achava que trazendo mais pessoas da Europa, havia a possibilidade de que se diluiria, né, a perspectiva negra das pessoas negras. Depois, com o mito da democracia racial, dizendo que o país convivia, que havia uma boa convivência e que as pessoas negras estavam num lugar bom. Mas como é que as pessoas negras estavam num lugar bom se, por exemplo, a gente não as vê representada na TV, no cinema, nos clássicos da literatura, nos livros infantis, nos livros didáticos? Se cada uma que está em casa, enfim, e a gente aqui sentada também, Marta, fizer o exercício de pensar quantas apresentadoras, apresentadores negros que a gente tem na memória? Quantas atrizes e atores que fizeram novelas que marcaram? Quantos a gente consegue lembrar ou não, né? Enfim, cantoras e cantores, né, que a gente consegue marcar ou não. Eu aqui não vou citar o nome, mas se eu falar assim, rainha do axé da Bahia, muito possivelmente não vem na cabeça uma mulher negra, né, mesmo sendo a Bahia nessa representação toda de negritude que a gente tem. Eu acho que com esses exercícios a gente consegue perceber o quão, né, se colocou um lugar de protagonismo branco, né, ou seja, de branquitude, de uma ideia do branco como o belo, o bom, né, o maravilhoso. E como isso, né, foi criando, inventando uma perspectiva de que a cultura negra era ruim, de que a cultura negra era degenerada, e aí no limite que as pessoas negras são ruins, são degeneradas, são incapazes, são incompetentes. E aí a gente vê, né, como são essas técnicas de embranquecimento, né? O cabelo, pessoas que, né, enfim, a questão do cabelo, de você esconder o seu cabelo, no limite de você não se reconhecer, né, enquanto uma pessoa negra, porque geralmente, gente, e a culpa não é das pessoas, a culpa não é das pessoas negras. Essas pessoas passaram tantos tipos de violências, a sociedade foi tão racista, foi tão discriminatória, que você às vezes prefere negar a sua subjetividade, sim, negar o seu lugar. Isso eu tô falando com certeza, um monte de gente que tá assistindo, né, nos assistindo, tá fazendo determinados exercícios, às vezes não de si, mas de uma vizinha, de um primo, de um amigo, de uma pessoa que fala, fulano, mas você vê que ele tem, né, aquela questão, mas essa questão vem dessas violências, né? A violência que a sociedade brasileira faz com essa comunidade, faz com essa população, que estigmatiza e cria estereótipos diante de várias práticas negras, né? As religiões de matriz africana é um lugar que é muito, né, sofrido e violentado. A própria marginalizado, marginalizado, né? De fato, marginalizado, demonizado, enfim. As mulheres negras são fetichizadas, objetificadas, colocadas num lugar de incompetência, enfim. Os homens negros são os alvos, né, do Estado e da sociedade. Se acontece um roubo em qualquer lugar, ninguém sabe quem roubou, mas se tiver uma pessoa negra, muito possivelmente vai todo mundo olhar para ele primeiro. E por que, gente, a gente faz isso? Qual é a justificativa, qual é a explicação, se não essa, né, de uma sociedade racista que criou vários tipos de técnicas e de estratégias, e que são essas também, por exemplo, desses nossos aparelhos culturais, literatura, cinema, TV. Quantas apresentadoras infantis negras nós já tivemos no Brasil, de reconhecimento nacional? Você não precisa citar, né? Acho que nem tem, né? Pois é, se a gente fizer aqui um exercício, enfim, né? O sonho de muitas meninas negras, inclusive, que aí vai passar por um lugar de embranquecimento, era ser, né, assistente de palco de uma determinada apresentadora, muito embora não havia reconhecimento, né? E aí essa menina, ela vai fazer o quê? Ela vai negar sua subjetividade. Os brinquedos, né? Os brinquedos, as bonecas. Enfim, existe toda uma configuração aí que operou
para que, assim, as pessoas entendessem que havia uma cultura boa, maravilhosa, excelente, e que existia uma outra que era ruim, horrível, demonizada. Até as práticas que hoje nós celebramos como práticas nacionais do Brasil, como o samba, por muito tempo foi marginalizado, perseguido e violentado. Hoje, todo mundo celebra o samba, mas qual é a história do samba, né? Como é que essas pessoas, inclusive, conseguiram resistir e criar estratégias de resistência para que o samba continuasse sendo, né, o que é hoje, enfim, na própria história do Brasil, mas a gente não conhece, né? Quando a gente fala samba, né? Enfim, tem uma herança aí que a gente... E aí, mais uma vez, a gente volta nesses recursos aí que nós temos que precisam sempre ser atualizados e provocados e problematizados. O livro didático, né? Será que nos nossos livros didáticos a gente conta a história do samba? E que história do samba se tem, né? A gente conta, né? Quais são as imagens que a gente tem? A gente tem uma imagem péssima, por exemplo, que foi por muito tempo, né? De uma grande emissora do Brasil, que chegava no período do carnaval, tinha uma representação fetichizada de uma mulher negra, né? E a imagem que a gente ficou por muito tempo na cabeça da mulher negra era aquela. A mulher negra mulata, que é um termo extremamente racista, né? Que sambava e sorria. Ou seja, ela não pensa, ela não fala, ela não questiona, ela só samba e sorri e tá seminua. Sim, verdade. E isso ficou na nossa cabeça por muito tempo, né? Porque foram muitos anos, de fato. De exportação, gente. Sim, a verdade. gente vendeu essa imagem para o mundo, inclusive, né? As pessoas estrangeiras vinham aqui atrás da mulata fetichizada, que era aquela... E isso é um lugar extremamente racista, discriminador, porque reduz. Não é que as pessoas, as mulheres, não podem dançar seminuas, elas podem fazer o que elas quiserem, desde que isso não as reduza a só esse lugar. Sim. Assim como fizeram com várias configurações da população negra, né? Reduziu as práticas religiosas a um lugar demonizado, marginalizado. Reduziu a prática, né, festiva, celebrativa, a um lugar de festa de gente marginal, né? O que é que a gente faz com funk ou com outras festas, né, que são muito próprias da população negra? A gente marginaliza, assim como a gente marginalizou os lugares, né? Favela, não entre, né? Como periferia, não entre. Ali moram pessoas, trabalhadores que se mantêm, fazem suas famílias, criam suas famílias, inclusive a despeito de toda negação que o Estado faz, quando não oferece política pública. E essas pessoas, mesmo assim, criam estratégias, resistem, se reinventam, fazem suas vidas, criam suas famílias, enfim, e demonstram que eu acho que esse é um dos legados mais importantes e significativos que a população negra, e que vem desde esse período de a gente pensar o quilombo no período colonial e até o tempo presente faz. Estratégias de resistir, de viver, sobreviver em nome de um bem viver, né? Essas pessoas, mesmo a despeito de todas as violências, de todas as estruturas horríveis, né? Elas conseguem ainda assim criar estratégias para viver, para criar suas famílias e para, de algum modo, né, fazer orgulho e ser orgulho, né, de si, para os seus e para os outros, né? Não à toa, hoje eu estou aqui conversando com você. E eu sei que isso é um legado ancestral de toda essa luta que possibilitou hoje eu estar aqui elaborando sobre isso, pensando sobre isso e entendendo o 20 de novembro como essa data singular e importante, né? Para o Brasil, para as Américas, para a diáspora e para o próprio continente africano, que também reconhece, né, esse país como um país para o mundo, negro. Né? Para o mundo todo. E Essia, a história negra brasileira precisa ser reconstruída e reconhecida em todas as camadas da sociedade, até para uma redução de desigualdades raciais aqui no país. E aí eu queria que você dissesse como é que a gente pode fazer isso. Eu acho que alguns caminhos que nós temos. A política institucional, ou seja, fomento de políticas públicas, todas elas na área da educação, da saúde, do saneamento básico. A gente pensa, por exemplo, que a cidade é um lugar linear, né? Mas a cidade está para quem, né? Quem é que vive a cidade? A cidade se organiza para quem? É um exemplo muito, assim, eu acho ilustrativo, né? A cidade está para as pessoas brancas ou para as pessoas não brancas? Quem é que acessa o transporte público? Quem é que está na periferia? Tem cor, tem perfil.
Então, isso, a gente podia pensar essa ilustração. A educação é um caminho fundamental para que a gente reconstrua, ou seja, a educação, não só a educação básica, né, com a 10.639 nas escolas, mas a própria universidade, né, refazendo seus cânones, pensando outras pesquisas, criando outras disciplinas onde haja uma centralidade, um protagonismo nessa discussão, porque se a gente conjuga um protagonismo ou um esforço, né, do Estado criando políticas públicas, um esforço dos espaços que concentram conhecimento e produção de conhecimento e com as próprias, né, iniciativas e esforços da sociedade, eu acho que a gente consegue criar meios e soluções, assim. E aí a solução passa não só por a gente pensar como elaborar políticas públicas que garantam, né, uma outra vida para essas pessoas e acesso a direitos, né, evidentemente, mas também quando a gente produz conhecimento, a gente está oferecendo para a sociedade as justificativas, as explicações necessárias que falam assim, olha, a gente precisa ter uma 10.639 porque a gente estudou e produziu conhecimento e a gente viu que a história da população negra não aparece no livro didático. Uma coisa conjuga com a outra. E é uma resposta da própria sociedade, do movimento social negro, quando diz assim, eu não estou no livro de história. Eu quero que essa história seja contada. Isso vai reverberando, você vai criando ali um movimento, uma provocação que faz isso. O Estado reconhece, né, a gente em espaços universitários, sobretudo, vai pensando como criar esses conteúdos, como essas estratégias podem ser pensadas e vamos elaborando. E esse repertório, por mais que ele pareça estar muito distante da gente, ele não está, porque se ele tivesse, a gente não estaria num espaço como esse discutindo. Ou seja, existe um repertório negro que circula na sociedade. Só que o que a gente precisa fazer é isso, reconhecer e reconstruir, no sentido de que pessoas negras não são ruins, pessoas que moram na periferia não são marginais, pessoas que merecem oportunidades educacionais precisam de políticas públicas específicas, ou seja, precisa sim da gente ter política de ações afirmativas, cotas na universidade, nos concursos públicos, é necessário. E aí é esse repertório que a gente vai fazendo, conjugando política pública, produção de conhecimento e as provocações que a gente faz na sociedade, que oferecem a solução necessária, não só para a gente reconhecer essa herança, né, que é muito significativa, muito importante, mas também para dizer que do jeito que está, não dá para continuar. Essas desigualdades, da forma que elas estão, elas prejudicam a todos nós, os níveis de violência que nós vivemos, os níveis de marginalidade que nós vivemos, eles são diretamente ligados a esse tipo de condução que o projeto nacional deu para um grupo específico. Não, assim, não dá para desassociar, né? Se a gente tivesse um país com melhores estruturas de igualdade e passando, evidentemente, pela questão racial, com certeza eu acho que nós não teríamos números tão alarmantes de homicídios, né? E aí a gente pode pensar, inclusive, homicídio da população negra, genocídio da população negra, que acontece diariamente e que não acaba com as situações de violência que nós vivemos. Porque se acabasse, mas não acaba. Então, a gente se vê diante disso, a gente se vê diante de uma solução que ela é um pouco complexa, Marta, no sentido que são várias ações conjugadas, políticas públicas, produção de conhecimento e provocação do repertório que a sociedade tem quando ela pensa pessoas negras, população negra e cultura negra. Por isso a importância do 20, né? Por isso a importância do mês da consciência negra, por isso a importância de convidar pessoas negras que têm pensado essas questões, homens, mulheres, enfim, militantes históricos, para a gente contar isso e reelaborar, né? Eu sei que a minha figura, né, diante de uma câmera, passando numa televisão, ela ajuda a transformar e assim, né, a ter uma outra ideia do que uma pessoa negra pode, é capaz, né? Como é que ela elabora. A minha figura, pura e simplesmente, ela é pedagógica no sentido dela demonstrar, olha, não existe só mulata tipo exportação, né? Uma pessoa negra, ela é professora, ela é médica, ela é engenheira, ela é advogada, mas para chegar a isso a gente precisa de política pública e precisa que as pessoas entendam que o Brasil sim é um país racista e que a gente precisa reverter esse quadro. Perfeito. E para completar, eu primeiro quero agradecer, foi uma super aula, uma ótima professora, e dizer que que 20 de novembro sirva para que a gente, a partir daí, a gente repense todas as nossas atitudes diárias, né? Porque é um exercício que a gente faz.
será que isso que eu estou fazendo, porque eu escuto muito de que, mas eu não sou racista. Só que o racismo, ele não é um objeto que você tira e bota de uma bolsa. Tá dentro da gente. Estrutural. Né? Exatamente, tá dentro da gente. E as atitudes da gente, o que a gente fala, como a gente pensa, como a gente demonstra, precisa ser pensado. A gente precisa repensar o que a gente se acostumou a fazer. E é sim, de fato, um aprendizado constante, né? Muito obrigada, vem aqui mais vezes, foi ótimo, viu? Obrigada, Marta. Eu acho que esses espaços são muito importantes mesmo, porque a gente conversa com as pessoas, né? A televisão, né? O lugar da comunicação tem esse espaço de mediação, né? De tradução, né? Entre o que a gente, enfim, elabora e como chega nas pessoas, né? E é importante, esse exercício é diário, porque o Brasil é um país racista e a gente precisa reverter esse quadro. E reverter esse quadro é falar desse assunto. Não pode ser um tabu, não pode ser uma coisa que a gente bota embaixo do tapete, é uma coisa que a gente tem que cada vez mais escancarar e entender, né? As justificativas, as explicações, e não achar que é um assunto menor, porque ele atravessa a nossa vida, porque a herança africana está presente em tudo que compõe a sociedade brasileira. A gente só precisa entender melhor o que é que a gente faz com isso, né? Obrigada. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, tchau.